Olá, eu sou a Roberta e este é o podcast do Grupo 5, o Historiando 2 da disciplina de Introdução aos Estudos Históricos. Nós iremos conversar sobre uma forma muito rica de acessar o passado, que são as fontes literárias como fontes históricas. Vamos discutir sobre como os romances, os contos, as HQs, os cordéis e outras fontes variadas de literatura nos ajudam a pensar criticamente na história. Nós nos baseamos no texto da Sandra Pesavento para fazer esse podcast. Ao longo do tempo, a noção de fonte histórica foi ampliada. Antes se limitava somente a documentos oficiais ou a registros administrativos. Hoje, as obras literárias, mesmo que ficcionais, passaram a ser vistas como registros simbólicos, capazes de revelar mentalidades, emoções e também visões do mundo. Antes de mais nada, é importante compreender o que significa considerar a literatura como uma fonte histórica. Embora a literatura pertença ao campo da arte e da imaginação, ela também é uma produção social que é enraizada em seu tempo. Ela expressa os valores, os conflitos e as percepções de quem a escreveu e do público a que se destina, como nos lembra Pesavento. E agora vamos ouvir o Antônio, que explica melhor sobre esse conceito. Olá, meu nome é Antônio e eu vou falar sobre fontes literárias. Bom, segundo Pesavento, história e literatura são linguagens diferentes, mas que dialogam. Literatura, mesmo sendo uma obra de ficção ou arte, carrega valores, conflitos, visões de mundo e experiências de seu tempo e por isso é também uma fonte histórica e nos ajuda a entender como as pessoas se, sentiam e agiam em determinada época ou momento da história. Nós podemos nos perguntar como analisar uma obra literária como fonte para a história. Então, para isso é necessário adotar uma leitura crítica, considerando não apenas o conteúdo da obra, mas também seu contexto de produção. Os autores Roger Cartier e o Carlos Guimbourg, eles destacam que é preciso levar em conta a linguagem, o público, as intenções e as representações simbólicas presentes no texto. Sobre essa metodologia, vamos ouvir a Lutz, que ela vai explicar melhor. Oi, eu sou a Lourdes e eu vou falar sobre metodologia de análise de fontes literárias. Para utilizar fontes literárias na produção do conhecimento histórico, é importante aplicar a leitura crítica de textos, considerando o contexto histórico, o autor e o público-alvo e a mensagem transmitida. Devemos analisar o contexto em que a obra foi escrita, o estilo, as narrativas, as metáforas e os símbolos cruzados com outras fontes documentais. A leitura natural permite ao historiador compreender as experiências humanas, as metodologias, os valores e as ideologias de diferentes épocas, além de revelar aspectos da vida social, costumes e crenças do cotidiano. Depois de entender os conceitos e os métodos, é essencial vermos como isso se aplica na prática. A literatura, tanto a brasileira como a mundial no todo, está repleta de obras que retratam com sensibilidade e crítica acontecimentos históricos, questões sociais e dilemas humanos. Essas narrativas oferecem vozes que muitas vezes não aparecem nos documentos oficiais. A Sara traz alguns exemplos que ilustram muito bem essa abordagem. Olá, eu sou a Sara. Vamos a alguns exemplos. A literatura de cordel, muito popular no Nordeste, narra eventos sociais e lendários com humor e crítica social. Outro exemplo é o romance O 15, de Rachel de Queiroz, que trata da seca de 1915 no Ceará, revelando aspectos sociais da época. As HQs e mangás históricos também têm sido usados para discutir temas como ditadura, racismo e guerras de forma acessível e crítica. O uso da literatura como uma fonte histórica, ela amplia a possibilidade do ensino e da pesquisa, pois a literatura permite uma abordagem mais reflexiva, mais crítica da história e até sensível. E isso valoriza a experiência humana. Contudo, como lembra Pensamento, essa abordagem diz cautela,
porque é preciso mediar a leitura com consciência metodológica para evitar distorções ou romantizações. E agora a Cida vai comentar sobre essas contribuições e os desafios. Olá, eu sou Maria Aparecida e vou falar sobre a importância e desafios das fontes literárias. A Passa Vento destaca que o uso da literatura como fonte histórica é uma forma de enriquecer o ensino e tornar o aprendizado mais reflexivo. Essas fontes elas promovem o pensamento crítico, a empatia e a interpretação de sentidos, mas também exigem alguns cuidados, pois são simbólicos e subjetivos. E o papel do educador é essencial para guiar essa leitura de maneira responsável. E sem elas, o trabalho do historiador seria impossível, pois não haveria material para construir as narrativas e as análises sobre o passado. A literatura, como uma fonte histórica, nos convida a olhar para o passado com mais profundidade e sensibilidade. Ela nos mostra que a história é construída por muitas vozes, por muitas perspectivas, e que muitas vezes as vozes são silenciadas nos documentos oficiais. Agora nós vamos encerrar esse podcast com um breve debate entre os integrantes do grupo. Então, pessoal, o que vocês acham? Eu acho que a literatura ajuda a mostrar que a história é feita por muitas vozes, inclusive as silenciadas. Também acredito que aproxima o conteúdo dos estudantes, tornando a aprendizagem mais viva. Concordo, e nos faz ensinar a pensar, além dos fatos, refletidos sobre sentidos e ideologias. Sim, mas sempre com orientação crítica para não romantizar ou distorcer os significados históricos. É isso aí, fontes literárias são poderosos aliados na construção do conhecimento histórico. Já íamos terminar por aqui, mas antes de encerrarmos, nós tivemos a honra de contar com a participação especial da professora Osmaísa, que gentilmente aceitou nosso convite para contribuir com este podcast. Olá, tudo bem? Eu sou a Osmaísa Santos, sou professora de História da Escola Monsenhor José Augusto da Silva e estou aqui para falar um pouco da relevância da fonte literária no ensino de História. Quando estamos no ensino médio, é no primeiro ano que apresentamos os tipos de fontes, os recursos do historiador na construção de narrativas, da produção historiográfica. E a literatura, a fonte literária, é visto como um meio de aproximar o nosso aluno da nossa história local, da produção de obras da nossa cidade. Essa produção, normalmente, quando ela aborda um contexto histórico com fatos contundentes, que pertencem a uma narrativa histórica factual, digamos assim, mesmo que ela traga personagens fictícios, esses personagens fictícios são inspirações do cotidiano local do autor. E aí ele adapta esse autor dentro de um contexto, de uma situação histórica que é real, é impactante, faz parte da construção da sua cidade. E o nosso aluno, a partir desse olhar proposto dentro da fonte que ela é apresentada dentro de uma aula, ela pode despertar muito o nosso aluno para um sujeito, entender esse sujeito como um sujeito, esse aluno como um sujeito histórico. E isso pode despertar uma criticidade, as possibilidades, os elementos que formaram a nossa cidade, de forma social, política. E nesse processo a gente vai formando uma consciência histórica, que é uma criticidade sobre as narrativas da nossa própria história. Então, acredito que a fonte literária, sobretudo, é importante na abordagem da história local. É importante entender que a história não é só aquela história das grandes guerras, que às vezes tem uma narrativa que até traz um ar ficcional para o nosso aluno, por que colocá-lo lá no cinema? Quando nós temos essa proposta de trazer a fonte literária, a narrativa da nossa história, com elementos e comportamentos da nossa cultura,
a gente dá uma possibilidade ao nosso aluno dele se ver como um sujeito histórico. Portanto, nesse caso, o que vai acontecer? Esse aluno vai ter um despertar, um novo olhar para aquilo que o rodeia. Perceber que a história está em todo lugar, que a história é uma construção contínua, que a história não é algo distante, que ele tem que entender a partir do que é exposto pelo professor, que ele consiga perceber que a história ela nos pertence ao contexto dele, pertence ao bairro dele, e que ele tem a possibilidade de ser um sujeito crítico dentro do que está ao seu redor, né? Esse principal é um dos principais papéis também de quando a gente trabalha o ensino de história. A fala da professora Osmaísa nos lembra do papel fundamental do educador na mediação desses conteúdos em sala de aula. Sem dúvida, reflexões como essa fortalecem nossa formação e ampliam nosso olhar sobre o fazer histórico. Nós esperamos que a discussão desse podcast tenha contribuído para ampliar a compreensão sobre o papel da literatura como fonte histórica. Obrigada por nos acompanhar até aqui, obrigada pela atenção. Até a próxima.